amada Igreja, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem-vindos todos à Casa do Pão. Eu gosto muito de dizer Casa do Pão porque é aqui que nos alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, ficamos mais fortes, resistentes para a nossa caminhada da fé. Diz assim em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e é um versículo que nós conhecemos muitos, mas eu quero acrescentar mais alguns versículos a este que nós muitas vezes citamos. Jeremias 3, 22, 23, 24, 25 e 26 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, e a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Agora eu gostava de chamar a vossa atenção para este versículo, não sei como é que está noutras traduções, mas diz assim na Revista e Atualizada: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Este silêncio é uma palavrinha que dava aqui uma grande mensagem até amanhã de manhã. O que é que isto significa na prática? É aguardarmos a salvação, a volta do Senhor pacientemente, com paciência. E assim, neste propósito, nós vamos cultuar ao Senhor, celebrar, vamos cantar, dar glória ao Senhor e vamos ouvir o que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas esta manhã. E por isso, vamos elevar os nossos corações até à presença do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Quer aqueles que estão já presentes e aqueles que ainda vêm, Senhor, à Tua casa, e aqueles que porventura, Senhor, por motivos que Tu conheces, não podem estar conosco esta manhã. Entregamos assim as nossas vidas a Ti, Senhor, esperando-Te em silêncio, pacientemente, Senhor, aguardando, e com isto vamos desfrutando das Tuas misericórdias que não têm fim. Entrego, Senhor, as nossas vidas então diante de Ti, e aqueles que separaste, Senhor, para ministrar o louvor e a Tua palavra, que Tu possas usá-los segundo a Tua soberana vontade. Oro assim agradecido ao Pai, no nome daquele que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O louvor está com o nosso irmão Joaquim Vivas. Quer saudar a amada Igreja com a paz do Senhor? Amém? Aleluia! Nós damos graças a Deus por mais uma vez nos podermos reunir aqui livremente para glorificar o nome do Senhor. Antes de começarmos a cantar alguns corinhos, gostava de ler também uma passagem que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Este versículo que é conhecido de todos nós, mas que nós possamos recordar uma vez mais. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Glória a Deus! É sempre bom estarmos aqui reunidos com este propósito de nos vermos uns aos outros, nos cumprimentarmos uns aos outros, mas sobretudo estamos reunidos porque, como diz o primeiro coro, nós somos um, em Cristo somos um. Amém? Então, que haja alegria nos nossos corações e que nós possamos glorificar a Deus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então vamos glorificar ao Senhor nesta manhã, aleluia. Vamos ficar de pé, quem puder, e vamos cantar então este cântico: somos um, em Cristo somos um só, aleluia. Somos um, em Cristo somos um só, somos um.
somos um, somos um só. Somos um em Cristo, somos um, somos um só. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e esse é o Consolador. Aleluia, somos um em Cristo, somos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e esse é o Consolador. Aleluia. Você veio buscar uma bênção? Eu vim. Aleluia. Amém. Você veio buscar uma bênção Jesus tem para dar. Você veio buscar uma bênção Jesus vai derramar. Então, levantem as mãos para os céus e contemplem o raio de luz e cantem comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém. Glória a Deus. Veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Veio buscar uma bênção, bênção Jesus vai derramar. Levantem as mãos para o céu, contemplem o raio de luz e cantem comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cantem comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Você veio buscar uma bênção, bênção Jesus tem para dar. Você veio buscar uma bênção, bênção Jesus vai derramar. Levantem as mãos para o céu, contemplem o raio de luz e cantem comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cantem comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Quem é o dono da bênção? É Jesus, claro, aleluia. Só Ele, só Jesus pode ser o dono da bênção. Por isso nós cantamos aleluia ao Senhor. Glória a Deus. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por nossos pecados, mas ressurgiu e vive com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele está junto do Pai, à direita do Pai. Aleluia. Como nós aprendemos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Dá-nos
bom nós podermos ter esta certeza. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia, porque nós podemos confirmar. Aleluia. Ele está vivo. Glória a Deus. Ó Pai amado, nesta hora nós queremos, não vejo mais, agradecer-te pela vida de cada um de nós. Obrigado, sabemos que Tu estás connosco, ó Pai. Tu tens cuidado de nós, como um bom pastor cuida das suas ovelhas. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelas Tuas bênçãos. Obrigado, ó Deus, nesta manhã nós queremos agradecer-te tudo e queremos, uma vez mais, continuar a entregar este louvor para Ti, Senhor, para que Tu sejas louvado e glorificado. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por estes cânticos que um dia aprendemos para Te louvar, para Te glorificar. Eu Te entrego este culto, Senhor amado, para que Tu continues a dirigir-nos segundo o Teu propósito e recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória ao Senhor. Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Cristo é nosso. Amém. A minha vida se transformou desde que eu ouvi, crendo, recebi a eterna salvação. Como é bom nós termos esta certeza de sermos salvos porque Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos proclamar a salvação. Aleluia.
aleluia. Toda a vida é entregar a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória, aleluia. E por último vamos cantar este cântico. Te adoramos, te louvamos, Cristo, nosso Rei. E te seguimos juntos. Nós cantamos o primeiro coro que dizia: somos um, em Cristo somos um. E agora dizemos ao Senhor: e te seguimos juntos. Aleluia. Te seguimos juntos, Cristo, nosso Rei. Amém. Nós celebraremos cantando ao Senhor. Cantaremos uma nova canção. Por isso, o louvaremos. Aleluia. Pois com o poder Jesus já venceu. Por isso o louvaremos, pois com o poder Jesus, Ele é mais que vencedor. Amém. Cristo
vitória, porque Jesus já venceu. Aleluia. Vou pedir a um irmão ou uma irmã que agradeça ao Senhor por este período de oração e que possa abençoar a nossa querida irmã. Aleluia. E a nossa irmã Alcira. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Amém. Bendito, louvado e glorificado seja o teu nome. Aleluia. É um privilégio. Amém. Senhor, me louvar. Aleluia, Senhor. Me entregar a nossa adoração. Aleluia, Senhor. Paizinho querido. Aleluia, Senhor. Chamar Amém. de acordo com o plano Glória a e Deus. propósitos Aleluia. para a vida de cada um de Amém. nós. Eis-nos aqui. Oh, glória. Nós viemos receber Aleluia. Amém. uma bênção. Tu nos vais dar. Aleluia. Limpa os nossos olhos Amém. e os nossos ouvidos, Amém. mas principalmente eu te peço que tu Aleluia. abras os nossos corações, tires toda a dor, todo o sofrimento Aleluia. e coloques adoração Aleluia. põe o teu coração Glória a em nós, para que nós Amém. pensemos como tu pensas e sentimos como tu sentes. Glória a Nós te amamos, Senhor, Amém. e estamos gratos, meu Pai querido, Aleluia. e queremos ouvir Amém. a tua voz e o que tu tens para nos entregar. Glória a Deus. Usa, Senhor, Amém. quem vai falar, meu Pai, apodera-te, Senhor, Amém. enche do Espírito Amém. Santo, para que chegue Amém. com clareza aos nossos corações Glória a Deus. a tua palavra. Eu te adoro, meu Pai, e te louvo, e ouço a ti, Aleluia. agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pai amado, obrigado, Pai Santo, pela oração do teu servo. Glória a Deus. Continua a abençoar e ungir o teu servo, Pai. Obrigado, Deus Pai. Nós fomos abençoados por esta oração do teu Filho amado. Obrigado, Pai. Te entregamos a irmã Alzira nas tuas mãos. Vem usar a sua vida, Pai. Vem inspirá-la para que a tua palavra possa tocar nos nossos corações. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Posso ler a declaraçãozinha? Sim. Eu posso me sentir triste hoje. Eu vou pedir, Não se esqueça. eu vou pedir à irmã, à Dona Emília, pode vir aqui. Amém. Eu posso me sentir triste hoje, mas não se esqueça que quem luta por mim nunca uma batalha perdeu. Quem me garante a vitória, a minha vitória é Deus. Amém. Deus é grande. Amém. Alcira. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Está em cada um de nós. Alcira. A paz do Senhor. Damos graças a Deus realmente. O Senhor é bom. Já fomos abençoados com louvor. E já fomos abençoados muito com louvor, não é? E realmente o Senhor é maravilhoso. Tive uma luta grande com a palavra. O Senhor tem-me dado uma palavra e pensei várias vezes se devia dar a palavra ou não. Mas esta semana o Senhor falou uma noite comigo e eu disse, não, eu vou dar a palavra. E eu só fiz esta palavra, eu tinha alguns versículos que o Senhor ia falando ao meu coração. Mas uma noite o Senhor falou e disse, não, então sexta-feira pus-me a escrever a palavra. O Senhor queria que eu entregasse à igreja. Em primeiro lugar, eu digo aos irmãos, a palavra falou comigo. Porque se ela não falar comigo e não tocar o meu coração, de nada vale eu falar, que os outros também não vão ouvir. E eu creio que foi o Espírito Santo do Senhor, não é? Vamos para Hebreus 10. Versículo 22. Eu vou pedir a alguém que leia este versículo.
Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E Tu sabes, Senhor amado, ó Deus, que Tens colocado no meu coração, Senhor. Como igreja precisamos ser limpos, lavados, purificados para estar na Tua presença, Senhor. Como o povo Teu, resgatado com o Teu sangue precioso naquela cruz, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Abençoa a Tua palavra, Senhor. E abençoa a Tua serva, Senhor, que nada sabe, nada tem, para entregar a palavra que Tu colocaste no meu coração, que o Teu Espírito, Senhor, a possa utilizar para que cada um de nós saia daqui mais abençoado, ó Senhor, com esta certeza que Tu és o Senhor de toda a terra, Senhor, em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu este versículo, a palavra que eu tenho para os irmãos está em Samuel, mas uma noite o Senhor falou comigo neste versículo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É assim que nós temos que nos chegar ao Senhor todos os dias. Não é só quando vimos à casa do Senhor. Eu às vezes digo, quando nós entramos por aquela porta, nós devíamos descalçar as sandálias e dizer assim, estou entrando em terra santa. Com reverência ao Senhor. Porque o Senhor está aqui. Nós estamos aqui. O Senhor está conosco. E eu fui buscar este versículo e o Senhor falou muito. A igreja, como igreja precisamos ser purificados. Como igreja precisamos ser lavados com a água do Espírito Santo. Hebreus 6:11 diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até ao fim. Não é só hoje que precisamos lavar, é todos os dias. Porque esta promessa é até ao fim. É que muitas vezes temos esta coisa de dizer, somos salvos, pronto. Cuidado. Temos cuidado da nossa salvação. Diariamente. Porque o mundo leva-nos à cegueira espiritual. Esta esperança até ao fim. Não podemos desligar-nos um dia só. Cada um de nós deve ter o cuidado de cuidar da sua vida espiritual até ao fim. Não importa o que nos rodeia, não importa o que acontece. Porque às vezes temos a sensação, não é? Quem está aqui na frente não lhe acontece nada. Mas pelo contrário. Às vezes acontece muito mais depressa do que aqueles que não estão tanto dentro da obra do Senhor. Porque nós sabemos que no mundo somos odiados por todos, por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus que está escrito nos nossos corações. Mas o Senhor convida-nos a perseverar até ao fim, a não ficar pelo caminho, a não deixar o Senhor, né? Alegrar-nos com esta esperança da glória. E nós temos esse perseverar até ao fim. Se nós não orarmos, se não lermos a palavra, se não buscarmos ao Senhor, o mundo abafa tudo que nós temos. Porque hoje o mundo vai abafar muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Em Lucas 18:1 diz assim: não nos deixar desfalecer, mas ter cuidado para nos manter firmes. Manter-nos firmes no Senhor. Não deixemos o Senhor por coisa alguma. Não abandonemos a casa do Senhor por qualquer motivo. Até ao fim. Porque a nossa caminhada às vezes não é aquilo que nós queríamos que fosse. Né? Temos espinhos, temos, né, às vezes desilusões, lutas diárias, a luta diária, cada dia.
é muito difícil. Mas nós somos vencedores. Né? Eu não esqueço o tema deste ano da reunião de senhoras. Ser forte e corajosa. Às vezes estou em casa e digo, eu sou forte, eu sou corajosa. Né? E o Senhor é isso que quer de nós. E nós sabemos que a luta é diária contra o inimigo. E quem é o inimigo das nossas vidas? É o mundo. O mundo está a entrar numa maneira dentro da casa do Senhor. Se nós olharmos para a igreja do Senhor hoje, nós vemos esse mundo entrando. Vamos para 1 Samuel, capítulo 17. Vamos falar de David. Logo a partir do versículo 23, não vamos ler todo o capítulo, porque este capítulo, os israelitas estavam acampados, ou seja, o povo do Senhor estava acampado num sítio, os filisteus estavam acampados no outro sítio. E os dois se enfrentavam com uma luta de palavra, não é? Não propriamente, não é? Mas numa luta de palavras. E essas palavras levaram este povo, né, a ter medo. E nós às vezes somos assim. Temos medo de enfrentar a realidade. E quando David chega lá, mandado pelo seu pai, para ver como os seus irmãos estavam, não é? O cuidado, não é? David era um jovem, não era ainda um homem de guerra, ainda não tinha feito os 20 anos, por isso ainda era jovem, mas aqui diz assim, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras que David ouviu. Ele afrontava com palavras, com maldição, com tudo que ele tinha, o povo de Deus. Hoje nós temos um mundo que muitas vezes traz isso. Hoje o mundo é este Golias que nos quer devorar. Traz tudo para nos tirar do foco, que é da atenção, né, da palavra do Senhor, da oração. Muitas vezes, né, não é A, nem B, nem C. É o mundo, é as coisas do mundo, é os afazeres do mundo que nós cuidamos diariamente. No 26 diz assim, então falou David aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão àquele homem que ferir este filisteu e tirar esta afronta? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Quem é que está a afrontar? Cada um de nós tem que se analisar a si mesmo. Porque quando o Senhor me falou esta palavra, o Senhor disse, né, a mim, o que é que te está a afrontar? O que é que está a te afligir? O que é que está a te separar daquilo que eu quero para ti? Porque não é fácil. Tem sido muita luta que eu tenho tido. Não só com a minha saúde, mas também com outros da minha família. E o Senhor sabe qual é, não é, aquilo que eu tenho que enfrentar. E não precisamos de muito para enfrentar o inimigo. Né? É orando, é buscando ao Senhor. E olhando a palavra do Senhor. Se eu não tenho uma palavra muito boa. E eu creio que o Senhor está no controle. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu espero essa manhã. Com alegria. Espero que ela venha. Porque eu espero no Senhor. Amém? Não precisamos de muito. Este filisteu afrontava o exército de Deus vivo. Hoje, este inimigo afronta a igreja do Deus vivo. E nós nem damos conta. Quando damos conta, ele já está dominando a nossa mente,
no nosso querer, no nosso estar, no nosso pensar, no nosso agir, tudo. Né? Hoje. E o que é? São tradições, são costumes. Eu gostei muito de um estudo sobre tradições e costumes. É pena os irmãos não vir ao estudo bíblico. Porque hoje nós temos muita tradição. Trazemos tradições, costumes. Por esta época é costume. Que costume? Olhai a palavra do Senhor. Não vamos sentir saudades disso. O povo sentiu saudades dos porros, dos alhos. E o que é que o Senhor disse? Queriam voltar de novo para o mundo. Não vamos sentir saudades daquilo que o Senhor nos resgatou. Porque tudo isso passa. Nós só temos que nos firmar até ao fim, nesta esperança que um dia vamos estar com o Senhor. Amém? Como eu disse, não é preciso muito. David apenas precisou de umas pedrinhas que tirou lá do ribeiro. O que é que eu estou precisando? David só precisou de umas pedrinhas. Não é o que lá diz? 17:40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos. Não foram muitos. Foram só 5. 5 pedrinhas. E pô-los no alforje de pastor que trazia sobre o seu sorrão e lançou mão da funda e foi aproximando-se do filisteu. Ele não precisou de muito. Nós às vezes não precisamos de muito. Só precisamos de umas pedrinhas. Um bocadinho de fé. A fé pode ser até pequenina, mas a fé para vencer. Porque viu, este filisteu. O que é que viu este filisteu em David? Nada. O que é que o mundo vê em nós? Ele desprezou quando olhou para David. Um menino, ruivo, bonito, branquinho de pele. Ainda era um menino, porque ele não tinha idade para ir à guerra, os irmãos sim, por isso é que ele não ia. Deram-lhe uma farda para vestir, ele nem soube andar com ela. Nada. E aquele filisteu desprezou. E nós somos desprezados por causa do nome de Jesus. Só temos que nos manter firmes e não decair na nossa fé. Esta esperança tem de estar sempre em nós. O filisteu viu David e o desprezou, porque o viu como homem e não como um escolhido de Deus. Às vezes as pessoas olham para nós e não nos vê como escolhidos de Deus. Primeiro é Samuel, que também lá, agora vamos ler o 17:45, que diz assim: David, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada, com uma lança, com um escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontas. Ele não foi contra aquele filisteu da mesma moeda, com as mesmas armas. Nós muitas vezes queremos usar as mesmas armas dos outros. As nossas armas têm que ser espirituais, porque forem físicas, nós vamos ser vencidos. As nossas armas têm que ser espirituais, como diz lá em Efésios 12. Capítulo 6, versículo 12. A nossa arma não tem de ser carnais, mas espirituais. A nossa luta não é com força nem com violência. Não é com espada. É com a palavra do Senhor. É na oração. É no temor do Senhor. Porque que o mundo há lá fora possa saber que nós pertencemos à congregação de Deus. Será que o mundo conhece-nos como o povo de Deus?
se nós não somos conhecidos como o povo do Senhor, jamais vamos sair vencedores. Né? O 47 diz assim: saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança. O Senhor não salva nem com espada nem com lança. O Senhor salva porque Ele ama, porque deu o seu Filho amado para morrer por mim na cruz. Foi Ele que verteu o seu sangue e não eu. Foi Ele que me comprou e não eu. Foi Ele que paga o preço e não eu. E aqui ele diz assim: o Senhor não, que saberá toda esta congregação do Senhor. Ou seja, David estava dizendo que todo aquele exército cheio de medo. Não é? O medo muitas vezes nos afasta do propósito do Senhor. E diz aqui assim, né? Que Ele não salva com espada nem com lança. Ele não salva dessa maneira. Não precisamos de muito para vencer o mundo com tudo que ele representa e que muitas vezes atrai para não fazermos a vontade de Deus. O mundo atrai-nos para não fazermos a vontade de Deus. Às vezes é uma desculpa, né? David prevaleceu contra este gigante até ao fim. E nós temos que permanecer firmes até ao fim. Contra tudo que vem contra as nossas vidas. Né? Ainda vamos ler o 50, que diz assim: assim David prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Não foi com muita coisa, não. Vamos pôr assim aqui: prevaleceu contra este, com uma funda, com a palavra do Senhor e com uma pedrinha. A oração faz muito efeito. A leitura e a oração faz-nos vencedores a cada dia. Né? Porque David, não foi contra aquele filisteu porque ele era forte ou valoroso. Mas que ele, quando disse a Saúl: eu já venci um leão, eu já venci um urso. Quantos de nós já vencemos assim? Já tivemos vitórias. E continuamos a ter, se congregamos ao Senhor, se cremos no Senhor, se esperamos no Senhor. Nós vamos continuar a ter vitórias. Só temos que estar atentos à palavra do Senhor. 1 Coríntios 6:11 diz assim: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Se nós já fomos lavados, se nós já somos justificados, se nós já fomos e somos santificados, é tudo em nome de Jesus. Não fomos porque eu quis ser, mas porque Jesus quis. É Ele quem escolhe, é Ele quem comanda, é Ele quem faz. Eu não tenho nada. É pelo Espírito Santo. Não é por mim, pela minha força que eu tenho. Né? Eu às vezes digo: eu sou muito fraquinha, não tenho força. Né? Porque nós muitas vezes não estamos no Espírito. Às vezes esperamos que o Senhor, e é isso que nós temos que esperar, é apenas no Senhor. Né? Depois de tudo isto acontecer, Saúl engrandeceu a David e amou até David, mas o amor dele foi maior o ódio que ele teve por David do que o amor. Porque David, sobrepôs a ele em tudo. Cautelosamente David andava com cautela, com cuidado. E nós,
Como é que andamos neste mundo? Com cuidado? A David tinha o cuidado quando ia, quando saía, não é? Quando entrava, quando saía. E Saul começou a ver que nada lhe tocava, porque ele era um escolhido de Deus. Se nós somos um escolhido de Deus, pensemos assim, não é? Nada pode tocar nas nossas vidas se Deus não o permitir, não é? Por isso é que muitas vezes, não é? Ainda moço, ainda jovens, eu às vezes digo, não é? Podemos ser usados pelo Senhor. Só temos que estar atentos à palavra do Senhor. Por isso as nossas armas com que vamos lutar têm que ser a oração e a leitura da palavra. Né? Porque nós, se não orarmos, não falarmos com Deus, Ele também não fala connosco. Se nós não lermos a palavra de Deus, nunca vamos escutar aquilo que Deus tem para nós. Porque Ele fala. Né? Ele, cada dia, né? Ele vai ter o cuidado de entrar, não é? Nos nossos corações e andarmos com Jesus, como Ele está. Não é? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. Hoje cantamos coros tão lindos, sobre união, sobre andar juntos. Será que andamos todos juntos no mesmo espírito? Ou remamos cada um para o seu barco? Cada um rema para um lado. A Igreja do Senhor tem se unificar a Cristo Jesus. Temos um corpo unido, né? Em tudo. Não é só na alegria, né? É na tristeza, é na dor, é na enfermidade, em tudo. E nós não sentimos muitas vezes isso, né? Cada um cuida de si mesmo. Nós devemos ter o cuidado de uns dos outros, para que todos juntos então celebremos ao Senhor. Amém? A paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta mensagem, porque na quinta-feira, quando Alzira falamos a propósito de a palavra estar com a responsabilidade de Alzira neste domingo, está assim de facto no nosso plano de atividades da Igreja, e não te preocupes se não tiveres de facto o ânimo para entregar a palavra. Quem está na frente do trabalho tem que estar sempre preparado. Eu louvo a Deus, sabe porquê, irmãos? Em primeiro lugar, porque o Senhor é poderoso, é grandioso demais. Ele sabe qual é a necessidade de cada um, que venha à sua casa com o coração disposto a ouvir e a receber a sua palavra. E porque a mensagem que eu tinha preparado, na impossibilidade de os ir apresentar, é exatamente em Hebreus capítulo 10, e estes versículos que, pelo menos este versículo 22 estava incluído. Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, nem duvidar, pois quem faz a promessa é fiel. Eu não sei se vai ser possível, mas a Alzira falou aqui algo de precioso demais, não é? O choro pode durar uma noite inteira, não é? Mas a alegria vem pela manhã, é o que diz o salmista. Há um videoclipe que está no computador, que eu não sei se o Daniel consegue localizar, precisamente com esse tema. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se for possível, nós terminamos todos assim de pé, entoando. Podem acompanhar, se souber. É um coro muito simples de acompanhar. A alegria vem pela manhã. Essa é sempre a nossa esperança, não é? Nós podemos, de facto, ter uma caminhada muito difícil. Podemos enfrentar muitas dificuldades.
Mas há algo que nós temos que interiorizar, meus amados. Termos a consciência que, apesar do mundo, eu não queria dizer isto porque as nossas palavras podem ter muita influência, não é? E tem. Mas o mundo, infelizmente, tem conquistado o terreno. E quem é que está no mundo? A palavra de Deus diz que o mundo está no maligno. E nós não podemos permitir, porque temos a luz, temos a verdade, temos Jesus em nós, temos o Espírito Santo. Não podemos permitir que o mundo avance na nossa casa. Na nossa casa. É possível nós ouvirmos este clipezinho. Se quiser acompanhar-se, é fácil. Pode cantar à vontade, abafando assim até a música, para que as nossas vozes cheguem claramente ao trono da graça do nosso Deus, como cheiro suave e agradável às narinas do nosso Deus. Amém. Ó Deus e Pai, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós queremos, na verdade, Senhor, reconhecer que diante de muitas circunstâncias e adversidades, Senhor, na nossa vida, muitas vezes, Senhor, a nossa fé é como que vacila. Os ventos são fortes, as tempestades são fortes, e Tu, Senhor, continuas conosco. Tu disseste que estavas conosco até à consumação dos séculos. Mesmo que muitas vezes, Senhor, nós olhamos e Tu descansas no barquinho.
Os ventos são fortes. As tempestades são fortes. O choro pode durar esta noite, mas ajuda-nos, Senhor, na verdade, Senhor, a entregar as nossas vidas completamente a Ti e deixar que a Tua palavra, Senhor, lave todo o nosso ser. Nós possamos, Senhor, nos apresentar diante de Ti, purificados, lavados pelo sangue de Jesus. E, recordando as palavras, Senhor, que Tu dissestes ao Teu servo, ao Teu discípulo Pedro, que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e a Tua palavra hoje é a mesma palavra. Tem o mesmo poder. E nós, Senhor, tomamos posse dessa palavra pela fé, Senhor, para que diante das circunstâncias e deste mundo que procura conquistar, de facto, espaço, até mesmo no interior da Tua igreja, Senhor, é a Tua igreja, a Tua noiva amada que Tu compraste com sangue lá na cruz do Calvário, Senhor. Ajuda-nos então, Senhor, a sermos fortalecidos nesta mesma palavra, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, cada domingo, cada dia, Senhor, possa realmente se revelar aos nossos corações e olhemos mais para Jesus e menos para as circunstâncias. Meu querido e amado Salvador, que esta manhã Tu possas visitar a Tua filha Micas no hospital, Senhor. Que aquela insuficiência cardíaca possa ser sanada. Sabemos das circunstâncias em que se encontra a nossa irmã. Não só a Micas, mas todos aqueles que estão, de facto, enfrentando estas limitações da vida e da idade, Senhor, e que os têm impedido de estar na Tua presença, na Tua casa. Que o Teu Espírito Santo os possa confortar e consolar, em nome de Jesus. Leva-nos com esta paz, com esta palavra, Senhor, que hoje os nossos corações receberam, para, Senhor, diante de tudo o que possa ser mais forte, aparentemente, nós possamos com a nossa fé, Senhor, ainda que frágil, fraquinha, Senhor, mas que seja o suficiente para nós depositarmos a nossa esperança e confiança em Ti, Senhor. Oro agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém. Meus queridos, sejam assim. A palavra hoje foi clara. Que nós possamos então dizer ao Senhor, Senhor, lava-me com a Tua palavra esta manhã.